Oi. Boa noite. Uma alegria poder estar com você mais uma noite aí, para a gente poder estudar a palavra de Deus e a gente poder continuar a nossa semana especial. Mas eu sei que antes de ir para a palavra eu preciso terminar a história que eu comecei a contar ontem. Vocês querem ouvir a história, sim ou não? Quantos querem ouvir, levanta a mão e fala, conta, pastor. Tá bom, então deixa eu terminar a história. Então, como eu estava falando para vocês, no avião, né, eu fiz aquela oração pedindo para Deus me ajudar. E eu só pensava no filme Terminal, porque eu pensava, eu vou chegar em Fortaleza e não tenho nenhum lugar para ir, não tem ninguém me esperando. Então, aparentemente eu vou ter que ficar no aeroporto, vou ter que dormir no aeroporto, enfim. Me virar no aeroporto até encontrar a saída. Eu não tinha dinheiro também para comprar passagem de volta para voltar para o meu país. E aí eu fiz a oração, o voo pousa no aeroporto internacional de Fortaleza. Eu desci, obviamente passei por todo aquele processo de chegada de um voo internacional, passar por todo o controle de documentação, visto. E aí depois que eu saí, eu fui pegar a minha mala, eu tinha trazido apenas uma mala, então fui lá, peguei a minha mala e quando eu peguei minha mala, agora fui arrastando minha mala, indo em direção, né, à saída, né, que dá acesso ao saguão do aeroporto. E eu pensando comigo, né, e tentando saindo e pensando na minha cabeça, o que eu vou fazer, para onde eu vou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E aí, quando a porta se abre, né, que quando você tem acesso àquela porta que se abre, assim, que dá acesso, sabe aquela área que as pessoas ficam aguardando, né, enfim, está aguardando o pessoal que está chegando no voo. Então, quando as portas se abrem, que eu olho, eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque, imagina que Brasil é um país que tem, naquela época tinha em torno um pouco mais de 200 milhões de pessoas. Eu saí de um país de 500 mil habitantes, né? E eu pousei num país que tem aproximadamente 210, naquela época, milhões de pessoas. Mas quando as portas se abriram, que eu olhei, a primeira pessoa que eu vi no Brasil, obviamente eu já tinha visto algumas pessoas antes, mas a primeira pessoa que eu vi, literalmente quando a porta se abriu, era um amigo meu, cabo-verdiano. Aí eu cheguei perto dele assim, e aí eu falei, e aí cara, tudo beleza? Você está aqui em Fortaleza, no Brasil? Aí ele falou, Gilson, faz um ano que eu estou aqui no Brasil, eu vim estudar aqui. Eu falei, que legal e tal. Eu falei, inclusive eu vim buscar uma encomenda que minha mãe me mandou com alguém nesse voo aí. E aí eu vim pegar a encomenda. Ele falou, e você? Eu falei, então cara, eu preciso ir, eu tenho que ir para uma cidade chamada Recife, que fica no estado de Pernambuco. Mas a verdade mesmo é que o meu itinerário era até aqui na porta. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, cara, eu não tenho para onde ir, posso ir para sua casa? Aí ele olhou e falou, claro, você pode ir lá assim. Resultado da história, aquele rapaz, ele já tinha ido para Recife, ele conhecia todos os cabo-verdianos que moravam em Recife. E aí ele ligou para eles e eu falei assim, pessoal, chegou um rapaz aqui e ele não conhece ninguém e ele não tem para onde ir. Será que algum de vocês pode receber ele? Aí 2 cabo-verdianos que a gente não se conhecia, 2 rapazes que estudavam na universidade lá também, disseram que iam me receber, me receberam, a gente combinou como eu estaria vestido, na época a gente ainda não tinha o auge das redes sociais. E aí eu fui para Recife, eles me receberam e eu fiquei 2 meses na casa desses rapazes. E eles me mostraram tudo que eu precisava saber, com relação à documentação, Polícia Federal, documentação na universidade, todo o processo. Até que 2 meses depois eu consegui um lugar para morar. Eu não sei se você percebeu, mas eu saí de um avião para pousar num país com mais de 200 milhões de pessoas. Eu poderia encontrar qualquer pessoa naquele momento. Mas a primeira pessoa que eu encontrei no Brasil era exatamente a pessoa que poderia me ajudar. Eu acredito no poder da oração. Mesmo quando a gente se coloca em situações por nossa culpa. Mesmo quando a gente aparentemente não merece, mas esse é o nosso Deus, Ele é misericordioso conosco.
Ele não nos dá aquilo que merecemos. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E isso é o que faz do nosso Deus ser extraordinário. Mas é isso. Essa foi a história. É assim. Eu estou vivo até hoje, graças a Deus. Amém? Mas a história mais complexa da minha vida, e um dos momentos que eu mais orei, foi a história do meu casamento. E eu vou contar para vocês essa história amanhã. Amanhã eu vou contar para vocês essa história. Essa é a história onde eu mais orei e talvez a história mais desafiadora da minha vida. Amanhã você vai ver e você vai entender por quê, tá bom? Mas quero compartilhar com você a mensagem, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. E aí a gente vai ler a história que está lá no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de pessoas, enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porquanto um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Amém? Essa é a história dessa noite que nós vamos explorar um pouquinho dentro do contexto do tema Messias. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso ensinado por Jesus no momento do Sermão do Monte. E esse foi o discurso que marca a história da humanidade, porque o Sermão do Monte muda completamente a forma como a gente se relaciona com Deus. Mas essa mensagem do Sermão do Monte também ele marca o momento do início do ministério de Jesus como o Salvador do mundo, mas como o Messias, o prometido. E agora a gente tem uma outra história, onde nós encontramos Jesus se relacionando com alguém que durante muito tempo tinha um desejo, tinha um sonho. A Bíblia conta a história de um homem que estava num lugar chamado, que nós chamamos hoje popularmente de Tanque de Betesda. Lá no Tanque de Betesda, o texto, a narrativa, ela é dramático porque assim, João quando ele escreve, ele diz que lá no Tanque de Betesda jazia uma multidão de pessoas, coxos, enfermos, paralíticos, uma multidão de pessoas que possuíam problemas de saúde. E eu fico imaginando, olhando para essa cena e pensando que, por exemplo, se eu e você, a gente for para um lugar que tem um tanque, uma piscina, normalmente a imagem que vem na nossa mente é de pessoas alegres. Aliás, se você for num domingo ensolarado, como foi um domingo de hoje, você vai para uma piscina, se você chegar perto de algum lugar desse, possivelmente você vai ouvir risadas de crianças, pessoas pulando, talvez pessoas sorridentes. O clima é um clima de alegria. Mas lá no Tanque de Betesda, se você fosse lá, o sentimento seria completamente diferente, porque se você fosse lá no Tanque de Betesda, em vez de ouvir risadas, você ouviria choro de pessoas. Em vez de crianças brincando, talvez você encontraria pessoas gemendo de dor. O Tanque de Betesda era dramático e por isso João usa uma expressão: ali jazia uma grande multidão de pessoas. E a expressão jazer, normalmente, ele está muito mais atrelado a pessoas que já morreram. Aqui jaz. Mas a cena era uma cena fúnebre. Havia uma grande quantidade de pessoas que foram para lá com a esperança de que talvez eles pudessem obter a cura.
Possivelmente essas pessoas já tivessem tentado de diversas formas e não conseguiram encontrar aquela cura. Por isso eles foram lá no tanque de Betesda. E óbvio, havia uma crença, não quer dizer que é verdade, mas essa é a crença que as pessoas tinham. E existem algumas coisas que eles pegam muito rápido, algumas crenças que pegam muito rápido. Essa é uma das crenças. A expectativa, a esperança de que você vai ter uma cura. E aí, por algum motivo, por algum fenômeno hidrológico que acontecia lá naquele tanque, as águas eram agitadas. E por algum motivo alguém inventou essa história ou acreditou nessa história de que na verdade o movimento das águas, a agitação das águas, era um anjo que caía do céu. Pronto, bastava isso e a conversa era assim: o primeiro que entrar no tanque, depois que o anjo agitar a água, vai ser curado. Pronto, acabou. Aí tinha uma multidão de pessoas lá que beirava idolatria no contexto do tanque de Betesda. E esse era o cenário. E a Bíblia diz que havia um homem lá que estava há muito tempo lá, cerca de 14 mil dias, 38 anos. Durante 38 anos, aquele homem ele tinha um sonho de que um dia ele sairia lá do tanque de Betesda. Mas aquele homem, ele estava naquele contexto, ele lidava com alguns problemas também, que eu e você, todos nós, lidamos com algum desses problemas. Durante muito tempo, aquele homem, ele vivia uma vida lidando com problemas, questões que ele precisava, muito mais, apesar dele não saber, mas muito mais do que simplesmente a cura física. Afinal de contas, durante muito tempo lá no tanque de Betesda, aquele homem lidava com um sentimento chamado sentimento de culpa. Ellen White, ao descrever esse fato, ela diz que aquele homem ele estava naquela condição por causa do seu pecado, por causa de um erro que ele havia cometido. E se tem uma coisa que machuca a gente, muitas vezes a gente viver uma vida de consequências sofrendo por causa dos nossos erros. Sentimento de culpa. Pense em uma coisa que é extremamente angustiante e difícil você lidar, é lidar com um sentimento de culpa, de pensar assim: se eu não tivesse feito aquilo, hoje as coisas seriam diferentes. Se eu não tivesse feito aquilo, as coisas seriam completamente diferentes. Quantas vezes nós lidamos com isso? Obviamente nós vivemos hoje numa sociedade onde nós conseguimos fazer algumas coisas e apagar, por exemplo. Nós vivemos na era onde a gente manda uma mensagem errada e você apaga essa mensagem. Você manda um vídeo que você não deveria, você consegue apagar esse vídeo. Às vezes você consegue acessar uma página que você não deveria, você consegue apagar o seu histórico. Mas existem coisas que eu e você, nós não conseguimos apagar. Existem notificações que eu e você, nós não conseguimos apagar. Você pode mudar de país, você pode mudar de cidade, você pode mudar as suas feições. Mas existe uma coisa que eu e você nós não conseguimos mudar, são as nossas lembranças. As lembranças das coisas erradas que nós fazemos, dos pecados que nós cometemos. E nós lembramos disso. E às vezes a gente lida com o sentimento: se eu não tivesse feito aquilo, hoje seria diferente. Mas aquele homem também, ele lidava com outro problema, que é o complexo de inferioridade. Porque durante 38 anos, ele lidava com o sentimento de culpa numa sociedade, ele sabia que ele estava naquela condição por causa do seu pecado, e numa sociedade que falava para ele assim: olha, você está vivendo, você tem essa doença, tem esse problema, porque é grande o seu pecado e Deus está te castigando. Então durante muito dia ele lidava com o seu pecado, se sentia perdido, mas durante muito tempo também ele via as pessoas passando na sua frente. Porque quando Jesus chega perto dele e falou: Senhor, é que eu até tento, mas as pessoas sempre passam na minha frente. Mas é óbvio, porque num contexto onde fala assim: olha, depois que a água é agitada, o primeiro que entrar é curado. E ele era um paralítico, então velocidade não daria certo. Talvez o cego conseguisse um pouquinho mais rápido, talvez alguém que tivesse algum outro problema.
Mas ele não conseguia porque ele era paralítico, então ele tentava se arrastar, os outros passavam na sua frente. E a cena era dramática. Ellen White disse que algumas pessoas saíam correndo, pisando outras pessoas, machucando outras pessoas, e tinham pessoas que morriam nessa cena, porque havia uma multidão de pessoas. É o primeiro que entrar. Então o objetivo é, eu preciso ser o primeiro. Então se eu pisar alguém, pisotear, se eu derrubar alguém e machucar, não importa, é o primeiro que entrar. Essa era a cena do tanque de Betesda. Parece o cenário do nosso mundo. Nós precisamos ser os primeiros. Você precisa ser o primeiro a entrar. O mundo começa a falar assim, olha, você precisa ser. E se já não bastasse isso, a gente entrou na era das redes sociais, onde é uma era onde a gente constantemente olha para o mundo com base em filtros. E constantemente a gente começa a se sentir inferiores a outros, porque aparentemente parece que todo mundo está bem. Parece que todo mundo tem um corpo ideal. Parece que todo mundo está feliz, porque ninguém posta as suas dores. Normalmente nós postamos os momentos alegres, nós postamos as nossas conquistas, as nossas vitórias. Ninguém está postando as suas derrotas. Então a impressão que você tem é que você é sempre o derrotado. Os outros estão vencendo constantemente. Os outros estão passando na frente. Os outros estão conseguindo chegar. Os outros estão indo e você não. E a gente vive com esse sentimento. E aí você entra nas redes sociais, você lida com isso. Porque a ideia, a gente sempre tenta postar as nossas conquistas. E na maioria das vezes, nem sempre eles representam a realidade. Como esse vídeo pode retratar muito bem.
verdade é que nós não queremos parecer derrotados. Numa sociedade que pede para mim e para você ser o primeiro, então nós não queremos ser derrotados. Então a gente precisa tentar mostrar conquistas. E eles às vezes não existem. E muitas vezes em busca de likes, em busca de curtidas. Mas não se esqueça, o céu não tem likes. Ele tem um pai que ama você. E ama você do jeito que você é. E o último problema que aquele homem tinha, que eu gostaria de destacar hoje nessa noite, e com certeza esse problema todos nós lidamos com isso em algum momento da nossa vida, todos nós. É o que nós chamamos da baixa autoestima. Sabe, às vezes quando você acorda se sentindo bem, e você vai no seu quarto e você anda, e de repente você vai até um instrumento maldito que você tem na sua casa. Como é o nome dele? Como é o nome? O espelho, velho. E aí você olha para o espelho e o espelho olha para você e fala para você assim: olha, você é feio demais. Sabe aquele sentimento quando você sente, você olha e fala assim, você olha para o espelho e você fala assim: cara, eu não gosto do que eu estou vendo. E isso é por causa de um contexto de um mundo que fala para mim e para você assim: olha, você não está no padrão. Porque uma pessoa bonita, ele precisa ser assim. Uma pessoa ideal precisa ser assim. E aquele homem, ele vivia com isso. Se já não bastasse viver com um sentimento de culpa, e durante muito tempo ver as pessoas passando na sua frente, agora ele lidava com o sentimento porque ele olhava para si mesmo e ele não gostava, porque ele estava definhando cada dia. Durante 38 anos ele percebia que o seu corpo definhado, ele estava ali jogado no chão, os seus músculos definhavam cada vez mais. Para uma sociedade, para uma sociedade que o homem precisava ser viril, precisava realizar trabalhos, manter uma família, ele se via naquela condição, jogados, precisando de ajuda para salvar a si mesmo. Então ele não gostava do que ele via. Às vezes nós não gostamos porque a sociedade fala para mim e para você assim, ó: você precisa ser assim, você precisa ser assado. E às vezes a gente começa a olhar para essas circunstâncias e a gente olha para nós mesmos e nós não gostamos do que nós estamos vendo. Mas eu gostaria de lembrar para você de que Deus, quando Ele cria seres humanos, Ele não cria seres humanos padrões. Ele não cria um ser humano numa média, perspectiva da média. Deus cria indivíduos únicos. Não apenas únicos geneticamente, mas únicos estatisticamente falando. Todos os seres humanos são únicos, você é um único. Deus criou você de forma diferente, não existe outra pessoa igual a você. Deus, Ele não cria padrões, Ele não cria média. Ele cria indivíduos únicos. E o interessante é que dentro dessa perspectiva, por exemplo, aconteceu um fato muito curioso lá nos Estados Unidos, na época das guerras, quando eles estavam fazendo a transição desse avião mais antigo, dessas aeronaves mais antigas para uma mais moderna, aconteceu o seguinte, que eles estavam fazendo os testes nessa aeronave e basicamente dezenas dessas aeronaves novas começaram a cair. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, qual era o problema. Os pilotos que estão sendo mal treinados, não tinham um problema mecânico, eles fizeram testes e tal. Até que um engenheiro de uma universidade, estudando, avaliando esse caso, eles chegaram à conclusão que havia um problema. Quando esses aviões eles começaram a ser construídos, eles foram construídos numa perspectiva onde eles construíram um cockpit, que é o lugar onde fica o piloto, em padrões. Eles pegaram basicamente os soldados, uma média, avaliaram os soldados, pegaram a média dos soldados de padrões de tamanho e eles construíram um cockpit baseado nessa média. Resultado da história, a queda dos aviões estava associado ao tamanho do cockpit, porque eles criaram uma média. Por quê? Porque nenhuma das pessoas encaixava naquela média que foi criado com base no estudo de todas aquelas pessoas. Foi daí que eles construíram, então, aeronaves com cockpit tamanho P, tamanho M, tamanho G, porque eles entenderam que o problema estava na média. O problema estava na média. Tem um livro bastante interessante
que é esse livro de Todd Rose, que ele vai falar um pouquinho sobre esse contexto, o problema da média, né? E ele está falando assim, olha, desenvolvendo o potencial que nos faz ser diferentes. O que nos faz ser diferentes é que basicamente é o nosso potencial e não buscar ser a média. E nesse livro ele conta uma história que aconteceu também lá nos Estados Unidos, de um obstetra que durante muito tempo atendeu muitas mulheres e ele era um escultor. E aí ele esculpiu essa peça aí que ele chamou de Norma. Ele está num dos museus americanos. E a Norma, de acordo com esse médico, ela seria a mulher com um padrão de corpo ideal, um padrão de corpo das mulheres ideal. E aí essa é a perspectiva da Norma com base nos atendimentos durante uma vida inteira. Então ele chegou nessa conclusão. O grande detalhe é que algum momento depois as pessoas houve naquela cidade um concurso e eles fizeram um concurso de padrão de beleza, o concurso das mulheres que mais se assemelhariam num padrão estético físico com a Norma. E foram inscritas nesse concurso, mais de 2.000 mulheres participaram desse concurso. E basicamente, o concurso ele tinha aproximadamente 12 características, e as mulheres que se aproximassem em termos de medidas, que estivessem mais próximo dessas 12 características, seria a mulher, tá certo, ideal aparentemente, que mais se aproximasse do padrão físico da Norma. Resultado da história, das 2.000 mulheres que participaram, apenas 18 conseguiram chegar próximo de 2 características. 18 conseguiram, mas ninguém chegou no padrão da Norma. A verdade é que não existe padrão. Deus não criou seres humanos padrões. Por isso ele fala para mim e para você que é tolice a gente ficar se comparando um com o outro. É tolice a gente se comparar. Porque ele cria indivíduos únicos. Eu e você nós somos únicos. Então quando a gente olha muitas vezes e a sociedade impõe para mim e para você que eu precisava ser daquele jeito, que eu preciso ser assim, para você olhar para você se gostar, você precisa. Esse é um grande problema que a sociedade coloca sobre nós. E aquele homem durante muito tempo, ele lidava com esse conflito. Ele lidava com isso. Existe uma das, eu não digo bem um esporte, mas uma das artes talvez mais belas de todas, que teve seu auge no iluminismo, hoje ele está voltando um pouquinho, é o balé. O balé é conhecido não só pela beleza, por ser majoritariamente feminino, mas também pela leveza pela qual os movimentos são feitos. E o balé chama atenção, hoje ele volta com tudo chamando atenção. É agradável você assistir, por exemplo, uma peça de balé, uma apresentação de balé. E um dos detalhes é que as bailarinas, uma das posições onde elas precisam estar dentro da performance do balé clássica, é quando a bailarina ela se posiciona de uma forma onde ela, apenas com os seus dedos, ela segura todo o peso do seu corpo. E isso é muito bonito, chama muita atenção e as pessoas encantam as pessoas. Mas um dia desse, uma comunicadora, que também é uma bailarina, ela é uma comunicadora russa e bailarina, Daria Volkova. Numa das turnês que ela estava fazendo com outras bailarinas, ela tirou uma foto dos pés dela e postou na internet. E essa é a foto dos pés dela. Você olha e fala, gente, não, isso não é pé de bailarina, é pé de um dragão, mas bailarina... Bailarina não tem pé assim. Você olha e fala, aquilo muito bonito. Como assim, pé de bailarina? Mas é o pé da bailarina russa Daria Volkova, durante uma turnê. A verdade é que você olha e você fala assim, estava bonito por fora, mas por dentro estava destruído. Quando a gente olha para a história desse homem, esse é o sentimento
E esse é o detalhe que a gente percebe. As pessoas chegavam lá no tanque de Betesda, aparentemente era um homem paralítico que estava lá. Aparentemente, como outras pessoas, era uma pessoa que estava buscando por cura. Mas a verdade é que aquele homem estava destruído por dentro. Ele estava arrebentado por dentro. Assim como existem muitas pessoas por aí, lutando com conflitos, pessoas que não se sentem perdoados, pessoas que durante muito tempo se sentem condenados, pessoas que durante muito tempo se sentem rejeitados. Outras pessoas têm passado na sua frente, outras pessoas têm conseguido conquistar alguns lugares e você tem ficado. Ou talvez pessoas que não têm gostado de olhar para o espelho e não têm gostado de olhar para si. A verdade é que o problema não é o espelho. O problema é quando a gente acredita no que o mundo coloca para a gente. O mundo mostra um reflexo distorcido de quem você é. Mas Deus enxerga você de verdade. E o padrão de beleza do céu é que você é obra-prima da criação. Essa é a perspectiva de Deus. É assim que Deus enxerga você. Mas muitos de nós estamos destruídos por dentro. E aquele homem durante muito tempo se sentia condenado, se sentia perdido. Por causa do seu pecado, ele estava colhendo todas aquelas consequências. Você já cometeu o pecado? Você se sente mal pelas coisas ruins que você faz? Quantas vezes você se sente ruim porque você olha para Deus e você sabe que Deus espera algumas coisas de você, mas você não consegue? E quantas vezes você olha para você e você tem nojo de você por causa das suas mazelas, das suas más escolhas? Quantos de nós estamos destruídos por dentro? Eu gostaria muito de poder falar para vocês. Durante essa semana a gente vai ter uma semana incrível. Nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E a gente vai sair dessa semana e nós vamos para casa. E vai dar tudo certo. A gente vai se livrar dos pecados que nós cometemos, das falhas que nós cometemos. Nós sairemos daqui vencedores, conquistadores, e nós não vamos pecar, nós não vamos fazer escolhas ruins, nós vamos viver um relacionamento perfeito com Deus. Mas a verdade não é assim. A verdade é que você vai sair daqui e você vai fazer más escolhas, você vai pecar, você vai falhar. E tem um texto na Bíblia que eu gostaria muito que alguém falasse para mim esse texto. Com 17 anos, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E para mim esse texto é o segredo da caminhada cristã. E eu gostaria muito que você levasse esse texto no seu coração. Para mim esse é o segredo da caminhada cristã. E esse texto, eu imagino que você conhece. É o texto que está lá no livro de Provérbios, capítulo 24. Esse texto diz assim, olha: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios serão derribados. Eu vou pedir licença para vocês. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Imagina que eu estou aqui no chão. Imagina que eu caí. Eu estou aqui no chão. Eu consigo cair de novo? É impossível cair de novo, porque eu estou no chão. Para que eu possa cair de novo, é necessário que eu levante. Quando a Bíblia diz que o justo, ele cai 7 vezes, é porque ele continua levantando. A pessoa que mais cai na Bíblia é o justo.
E a Bíblia usa a expressão 7 porque 7 representa a totalidade. Então uma pessoa que mais cai é o justo porque ele continua levantando. Então o segredo da caminhada cristã: continue levantando. Você caiu, continue levantando. Você pecou, continue levantando. E se move em direção a Jesus. Todas as vezes que você cair, é isso que a Bíblia está falando. Todas as vezes que você cair, a Bíblia está falando: levante-se e se mova em direção a Jesus. A única coisa que você não pode fazer é continuar no chão. A única coisa que você não pode fazer é continuar. O que diferencia o justo do ímpio é que o justo, ele continua levantando e se movendo em direção ao Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus não de primeira chance, não de segunda chance, de terceira chance. A Bíblia está falando que Deus é um Deus de todas as chances. Todas as vezes que você cair e você levanta e fala: Senhor, me perdoa. E você continua levantando, você se aproxima de Jesus. Por isso nós temos uma palavra que ela é muito própria para os cristãos: caminhar com Cristo, andar com Cristo. É a gente continuar levantando e nos movendo em direção ao Senhor Jesus. Então não se esqueça. Levante-se. Talvez a sua promessa para Deus não deve ser: Senhor, eu não vou pecar. Talvez seja: Senhor, eu não vou desistir de Jesus. Para sempre eu vou continuar me levantando. Se todas as vezes eu cair, todas as vezes eu vou levantar, mas eu não vou desistir de Jesus. Jesus disse para ele: levante-se, toma o seu leito e anda. E a Bíblia diz que ele se levantou, logo ele ficou sã. Ele acreditou nas palavras daquele homem que entrou ali. A história daquele homem poderia ser diferente, mas Jesus entrou lá. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas, mas Jesus apenas curou um. Porque Jesus conseguiu enxergar aquele homem no meio da multidão e sabia que aquele homem precisava. Ele sabia que durante 38 anos aquele homem se sentia condenado, perdido. Ele sabia que durante 38 anos aquele homem se sentia rejeitado, esquecido por Deus. Mas Jesus naquele dia mostrou para ele que Deus não esquece de você. No meio de uma multidão, Deus lembra de você. Deus enxerga você. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe as batalhas que você tem travado. Ele sabe as quedas que você tem caído. Aonde você tem caído. Deus sabe os seus pecados. Deus conhece você. Mas ainda assim, Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Eu termino contando a história desse camarada, Micah Arendon. Era um fuzileiro que estava numa guerra no Afeganistão. Micah, juntamente com mais 4 colegas, mais outros 3 fuzileiros e um jornalista que estava acompanhando eles foram pegos numa emboscada, lá no Afeganistão, numa guerra. E enquanto eles estavam nessa emboscada, agora desesperados, escondidos no lugar onde eles estavam, mas com medo de morrer, sentindo que eles poderiam morrer, não sair dali com vida, então eles começaram a ficar angustiados. Até que eles começaram a tentar acalmar um ou outro, e eles fizeram um combinado: vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui com vida, nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para os Estados Unidos, e nós vamos correr a maratona de Boston. E aí eles brincaram: não, eu vou passar você, eu corro mais rápido e tal. E o clima tentou amenizar um pouquinho. Só que aconteceu o fato de que aqueles homens, eles foram de fato pegos numa explosão. Todos os 4 morreram. Só sobrou o Micah Arendon. Voltou para casa, zoado da cabeça, estresse
pós-traumático, síndrome de sobrevivente. Mas no dia da maratona de Boston, ele estava ali. E havia uma grande multidão de pessoas participando da maratona. Até que uma cena curiosa chamou a atenção. Porque no meio, eles perceberam um homem que caiu. E aquele homem, ele não aguentava mais. Naquele momento ele não aceitava a ajuda dos paramédicos. E durante a corrida, Micah, é o que ele está explicando, ele corria e ia recitando o nome dos amigos que morreram lá no Afeganistão. Cada pessoa naquela corrida corria por algum motivo, alguns simplesmente por esportes, outros para desafiar a si mesmo. Mas o que chamou a atenção naquele dia na maratona de Boston é a história de Micah. Porque as pessoas pensaram assim, mas ele poderia desistir. Ele não ia ganhar nada, e simplesmente uma maratona. Mas aquele homem, quando ele sentiu que as suas pernas não estavam funcionando, ele tentou. Os paramédicos tentaram ajudar ele não aceitou, ele estava sangrando. Mas ele foi até o final. Ele não queria desistir. E uma pergunta pairava na mente da maioria das pessoas que estavam assistindo. Talvez essa seria a mesma pergunta que você faria. E alguém fez essa pergunta para ele. Por que que você continuou? Por que que você não desistiu? Por quê? E aí ele falou: eu devia isso aos meus amigos. Eu devia isso para eles. Eu quero terminar essa noite falando para você que você tem um amigo que entrou numa guerra por você. Ele morreu por você. Ele derramou o seu sangue por você. Você deve a sua vida a Ele. Você deve sua vida a Ele. Então por isso, você não pode desistir. Se você cair, continue indo, mesmo que arrastando. Mas você não pode desistir. Levante-se e continue se movendo em direção ao Senhor Jesus. Se grande é o seu pecado, maior é aquele que derramou o seu sangue. Se grande é o seu pecado, maior é o preço que foi pago por você. Você deve sua vida ao Senhor Jesus. Então você não pode desistir. Nunca. Continue levantando. Quantos entenderam a mensagem de hoje? Levanta a mão. Amém. Que Deus seja louvado. E quantos gostariam de falar para o Senhor hoje, nessa noite? Senhor, eu vou continuar levantando. Eu vou continuar levantando. E eu não vou desistir de Jesus. Nunca. Eu continuarei levantando. Quantos gostariam de falar? Amém. Deus seja louvado. Então, enquanto você estiver ouvindo essa mensagem musical nessa noite, eu gostaria de desafiar você, assim como você está, a orar ao Senhor e falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu continuarei levantando e seguindo ao Senhor. Tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra
uma só canção. Se nessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, um amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Tudo que eu vivi, todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Não, nada é melhor, não quero mais nada. Amém. É o que o mundo precisa. O paralítico de Betesda, ele precisava de Jesus. Ele não precisava entrar no tanque. Você e eu precisamos de Jesus. Fique em pé, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos aqui a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina que o que nós precisamos é de Cristo na nossa vida. E se existe uma decisão que todos nós deveríamos tomar, e essa é a decisão mais importante da nossa vida, é que cada um de nós precisamos continuar levantando e seguir Jesus. A gente não pode desistir, porque Cristo não desistiu de nós. Nós devemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Pai, que cada um de nós aqui possamos sair daqui com esse sentimento no nosso coração,
de que nós seguiremos ao Senhor Jesus até o fim, mesmo caindo, mas nós levantaremos e continuaremos seguindo Ele. Abençoe a cada um de nós. Esteja conosco durante essa semana. E que amanhã a gente possa estar aqui para ter um encontro com o Senhor. Nós oramos e finalizamos essa prece. E ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite para você e até amanhã.